Centro de Cultura e Educação Popular Vila Soma. Curso de alfabetização. Oi pessoal, tudo bem? Mais uma vez aqui, professor Pietro, trabalhar na aula de hoje com vocês, nesse tema que a gente já começou nas últimas duas aulas, né? Com os professores Felipe e Eric, né? Eu vou continuar com vocês, que é o tema do transporte. Transporte. Tá legal? Nas aulas anteriores, os professores trabalharam diversas palavras com vocês, entre elas ônibus, moto, trajeto e terminal. E hoje, sobre o que eu vou falar com vocês? Vou falar sobre uma questão muito importante do transporte público, o ônibus, e o preço dele, né? Que a gente chama de tarifa, né? Quanto é a tarifa da sua cidade, do transporte público da sua cidade? Aqui, de onde eu falo, em Campinas, no estado de São Paulo, tem uma das tarifas mais caras do Brasil. Está em R$ 4,95. Dá para acreditar? Bom, então o tema é tarifa. Ta-ri-fa. Essa aula vai estar dividida em duas partes. Na primeira parte, a gente vai trabalhar essa palavra, tarifa, vamos escrevê-la, vamos trabalhar com ela, certo? Os sons dela. E a segunda parte, a gente vai fazer algumas continhas, trabalhar um pouco com números, né? E pouco a pouco, nas aulas futuras, também vamos trabalhar com números para a gente ir se acostumando a fazer algumas continhas básicas. Por que é importante trabalhar com número nesse tema da tarifa? Porque a gente paga, né, o preço da tarifa muito caro e é bom saber quanto a gente está pagando, quanto isso representa na semana, no mês, né? E quais são as consequências, né, de ter uma tarifa cara do transporte público. Uma tarifa cara, elas dificultam a locomoção da população, né? Tudo bem, tem vezes que você recebe, se você está empregado, você recebe o valor da tarifa, da condução, que a gente pode falar também, não sei como é que você fala na sua cidade, no seu estado, do empregador, né, do patrão. Ele paga isso para você. Mas, como você faz para se locomover nos outros momentos, além do trabalho? E se você precisa procurar um emprego, como é que você vai pagar esse ônibus se ele for muito caro? Muitas vezes indo atrás de emprego, entregar currículo, indicação, fazer entrevista, né? E se você precisar de um atendimento para a saúde, vai você, seu filho, sua filha, algum familiar, quanto vai ficando esse custo com o transporte público? E além disso, para o lazer, né? Se você quiser ir para um parque, quiser assistir alguma partida de esporte, quiser passear em algum lugar e você precisa de transporte público. Sem contar que a questão do transporte público ser caro traz muita indignação do povo brasileiro por ser um transporte, em geral, de péssima qualidade, né? Muitas vezes é uma frota de transporte velha, ou então está sempre lotada, tem que ficar se espremendo, tem assédio, tem insegurança que a gente sofre no transporte público. E às vezes você espera demais também no ponto de ônibus, no terminal, na parada de ônibus, uma linha que demora para chegar, né? Para chegar, quando ela chega, você paga um preço muito caro. Então esse é o tema de hoje. Se você quiser fazer algum comentário sobre esse tema, dizer como acontece na sua cidade, pode fazer, tentar fazer pedindo para alguém te ajudar a escrever aqui nos comentários do YouTube, ou então enviar para o seu tutor um áudio, para a sua tutora um áudio e vocês conversarem sobre o tema. Trazer alguns exemplos para vocês antes da gente ir para a primeira parte da aula, de escrever a palavra tarifa. Olha, isso aqui a gente chama de tabela, né?
Uma tabela porque tem uma coluna aqui de cidades, ó, cidade, e uma outra coluna de tarifa. Aqui nas cidades, a gente tem o nome de 5 cidades. A primeira é São Paulo, a segunda cidade, Rio de Janeiro, a terceira cidade, Fortaleza, a quarta cidade, Salvador, e a quinta cidade, Belo Horizonte, certo? São 5 capitais grandes, né? Com bastante gente no nosso país. E na segunda coluna de tarifa, eu coloquei aqui quanto está custando o transporte público dentro desses municípios, né? Em São Paulo, R$ 4,40. R$ 4,40. No Rio de Janeiro, R$ 4,05. 4,05. Em Fortaleza, R$ 3,60. 3,60. Em Salvador está R$ 4,20. Em Belo Horizonte, R$ 4,50. Certo? E como eu falei, na minha cidade, Campinas é a mais cara entre essas que eu coloquei para vocês, tá? R$ 4,95. Isso é para você pegar um ônibus. E se você precisar ir e voltar de algum lugar? Então, quanto gastaria na ida e volta nessas cidades? Se em São Paulo é R$ 4,40 uma passagem, 2 passagens vão ser R$ 8,80. No Rio de Janeiro vai ser 8,10. Em Fortaleza, 7,20. Em Salvador, 8,40. Em Belo Horizonte, não dá para ver direito aí, mas aí vocês podem fazer a conta. Uma passagem, R$ 4,50. 2 passagens, R$ 9,00. E às vezes você precisa vários dias da semana pegar o ônibus, né? E quanto ficaria se você fosse pegar ônibus durante 5 dias da semana, ou seja, de segunda a sexta, né? E de volta. Aí eu aumentei uma coluna nessa tabela chamada semana. Você pegaria 10 conduções, pagando 10 tarifas. Em São Paulo ficaria R$ 44,00. Em Salvador, aqui embaixo, ó, R$ 42,00. E assim por diante. E por mês, nesse mesmo esquema, quanto ficaria? Pegando passagem 5 vezes na semana e de volta todos os dias durante 4 semanas, ou seja, um mês. Seriam 40 passagens e esse seria o resultado. Em São Paulo, R$ 176,00. Rio de Janeiro, R$ 162,00. Fortaleza, R$ 144,00. Salvador, R$ 168,00. Belo Horizonte, R$ 180,00. Pois vocês podem olhar com calma essa tabela, se ficou muito rápido. Mas a gente vai tentar fazer algumas dessas contas hoje, tá bom? Certo. Então, vamos escrever a palavra tarifa. Quantos sons tem a palavra tarifa? Ta, ri, fa. 3 sons. Ta, ri, fa. Ta, ri, fa. Percebam que esse som do meio, ri, é diferente de ri. É um R mais fraco. Ri, tarifa. E não é tarifa. Certo? Se a gente tampasse o primeiro som, o tá, que palavra ficaria aqui? Rifa. Agora o R tem um som forte, porque ele está no começo da palavra. Rifa. Sabe quando você faz uma rifa, um sorteio, né? É assim que se escreve. Rifa. Voltando agora. Tarifa.
ri, fá. Bom, vamos seguir nosso procedimento de abrir a família de som dessa palavra. Ela tem 3 famílias de som. A família do tá, a família do ri e a família do fá. A família do tá, o que temos aqui? Tá, né? Vou escrever um pouquinho menor aqui. Tá. De outras palavras, não só de tarifa, mas o tá também pode ser de tapete, tapa. Vamos escrever tapete? Tá, P, T. Tem algum tapete aí na sua casa? Próximo som da família do tá, T. De, por exemplo, tesoura, televisão, teto. Vamos escrever essa última? Teto. 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 Depois, de tiara, tijolo, tijolo. Próximo som da família do tá é tá, te, ti, to. To. De, por exemplo, topete ou tomada. 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 Por fim, temos o que? O tu. De tudo. Ou então, tubo. 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 Então, tá, te, ti, to, tu é a família de sons do tá, da tarifa. Próximo som que a gente vai trabalhar é o uri. Vou apagar aqui. Como eu estava dizendo, vou apagar também esse do tateti toto. Como eu estava dizendo, este ri é um R que a gente fala fraco, né? Não é o mesmo ri de rato, certo? Roupa, não é desse mesma família. Esse ri geralmente vem no meio das palavras. Por exemplo, vamos aqui para o primeiro som. Ra. Temos a palavra parada. Parada. Parada de ônibus. Ou então madeira. Madeira. Percebam que, então, esse som aqui, ó, é um fraco, é um R fraco. Madeira. E não um R forte, porque senão ficaria como? Ficaria madeira. Madeira. A gente não fala assim, me vê aí um pedaço de madeira. A gente fala, me vê aí um pedaço de madeira. Próximo som. Re. De parede. Ou careca. Parede. O próximo, o próprio ri da palavra tarifa. Mas temos outros exemplos, como por exemplo, perigo, ou então marido. Marido.
marido. Próximo som, ro, da palavra caroço, ou então futuro. 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 Por fim, o último som da família do ra, ré, ri, ró, ru, da palavra coruja. Coruja. Ou então a palavra barulho. Barulho também tem esse som, ru. Se não fosse o R fraco aqui no ru, seria o R forte, certo? Da palavra, por exemplo, rua. Escrever aqui. Rua. Em que rua você mora? Assim a gente escreve rua. Mas no nosso exemplo, da palavra tarifa, esse R aqui no meio é um som fraco. Raririroru, coruja. Barulho, certo? Vamos para o último som da palavra tarifa. Vamos trabalhar a família de sons em que o Fá está. Fá, Fé, Fi, Fó, Fu. Vou escrever a família inteira dessa vez primeiro. Fá, Fé, Fi, Fó, Fu. Certo? Fá, Fé, Fi, Fó, Fu. Com Fá, a gente tem, por exemplo, a palavra fazenda. Ou então, família. Fá, mi, li, a. Família. Com Fé, temos a própria palavra fé, né? Aquelas pessoas que têm fé, que creem. Ou então, feliz. Feliz. Ou felicidade. Com fi, por exemplo, a palavra filho ou filha. Também a palavra fita. Fita. Com fo, a palavra fogo. Ou então, fofoca. Fo, de novo, o mesmo som, fo, ca. Fofoca. Por fim, fu. Palavras como fumaça. Ou então, fubá. Um bolo de fubá. Quem não gosta de um bolinho de fubá com goiabada, acompanhado de um cafezinho? Bom, esse foi o último som da palavra tarifa. O som da família do Fá. Essa família tem o Fá de família, Fé de feliz, Fi de fita, Fo de fofoca, Fu de fubá. Agora, vamos fazer algumas continhas. Essas contas podem ser um pouco difíceis para quem não está acostumado a fazer conta. Mas, para quem está acostumado, também pode parecer fácil. A gente vai fazer na lousa, mas também eu vou mostrar para vocês como se faz com a calculadora.
Você pode usar uma calculadora dessas, né, que a gente usa na mão, ou então uma calculadora no celular, no computador, certo? São muito parecidas. Vou usar o exemplo primeiro da tarifa de ônibus em Guarujá, uma cidade de praia, no litoral de São Paulo, litoral sul. A tarifa no Guarujá está R$ 5,00. Certo? R$ 5,00. Então eu posso deixar 5 assim, ou colocar aqui, ó, R$ 5,00 dessa forma. Certo? Se eu fizer a seguinte pergunta: quanto eu gasto para usar um transporte de ida e um de volta no mesmo dia, se eu vou me locomover no Guarujá? Transporte do ônibus. É fácil. Eu vou gastar R$ 5,00 para ir e R$ 5,00 para voltar. Isso me dá R$ 10,00. Tá, essa primeira conta é fácil. Então, eu tenho uma passagem aqui, R$ 5,00. Mais outra passagem aqui. Então eu coloco esse símbolo aqui, que é o símbolo de mais, de soma, de adição, para dizer que a conta que eu vou fazer é uma conta de soma. E eu traço uma reta aqui para colocar o resultado aqui embaixo. Quando eu tenho essas vírgulas aqui, ó, uma vírgula aqui e outra aqui, eu tenho que colocar exatamente um número embaixo do outro. E aí eu vou fazendo a soma deles. 0 mais 0 é 0, né? 0 centavos com 0 centavos, 0 centavos. 0 com 0 também é 0. Aí eu coloco a vírgula agora. E agora eu faço essa soma. 5 mais 5, 10. Né? Só você pegar 5 mais 5 da sua outra mão. Opa, estou segurando o giz. 10. Que era o resultado que a gente tinha falado. A gente gasta R$10 para ida e volta de ônibus no Guarujá. Mas e no caso de Salvador, que a passagem é 4,20? Vamos fazer as mesmas contas? Quanto eu gasto num dia se eu preciso de pagar uma tarifa para ir e uma para voltar em Salvador, de ônibus? 4,20 na ida, mais 4,20 na volta. 0 mais 0, 0. 2 mais 2, 4, vírgula. 4 mais 4, 8. Então, se eu gasto 4,20 para ir, 4,20 para voltar, no total, 8,40. Certo? Bom, então, agora, utilizando uma calculadora como essa aqui que eu vou usar, a gente pode fazer as nossas contas de soma, multiplicação, como a gente fez no quadro, né? Por exemplo, como que eu uso essa calculadora? Aqui a gente tem os números, olha, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. E aqui a gente tem os sinais. Os sinais que a gente vai usar são esse de mais, é a soma, que é uma cruz, e esse de vezes, de multiplicação, que é um X. Também vamos usar o igual para descobrir a resposta. Então, por exemplo, como que eu faço uma soma de 2 mais 3? Eu aperto aqui 2, aperto o sinal de mais e aperto 3. Para saber a resposta, eu aperto igual. Resultado fica aqui em cima, 5. No nosso caso, a gente queria saber quanto eu gasto ida e volta de ônibus no Guarujá. Cada passagem é R$5. Então, eu vou fazer 5 mais 5, igual a 10. Outra forma da gente fazer essa conta é, em vez de eu somar 5 mais 5, eu pego o preço da passagem, 5, e multiplico por 2, porque é ida e volta, 2 vezes. 5, aí eu aperto aqui, ó, vezes 2, igual a 10.
Mesma resposta. Para o caso de Salvador, que a passagem era 4,20, aqui quando eu aperto esse C, ele começa do zero. Começa de novo a conta. Salvador, 4,20 é uma passagem, vezes 2, 8,40, as duas passagens. Tá legal? Certo. E no caso de calcular o gasto da semana e o gasto do mês? Vamos fazer para o caso de Salvador? Salvador, eu gasto 4,20 em uma passagem. Numa semana, quantas passagens eu vou usar? Bom, eu vou usar ida e volta num dia, são 2 passagens. Uma semana de 5 dias de uso vai ser 2 vezes 5. Vão ser 10 passagens. Por que 10? Porque ida e volta no primeiro dia, ida e volta no segundo e assim por diante. Cada dia eu vou usar 2 passagens de segunda a sexta. Então, preciso de 10 passagens. Bom, 4,20 vezes 10 igual R$ 42. No caso do mês, é 4,20. Quantas passagens eu uso no mês? Se cada dia eu uso 2 passagens, e o mês a gente está dizendo que tem 20 dias de uso de passagem, né, que é 5 dias cada semana, ficaria 4,20 vezes 2, que é ida e volta, né? 8,40. 8,40 por dia. Quantos dias eu falei? 20 dias. Vezes 20. Igual 168. Tá bom? Então aqui vocês podem usar a calculadora também, nenhum problema. A calculadora do próprio celular, quem tiver celular, né? A gente vai tentar passar mais contas de soma e de multiplicação ao longo do nosso curso de alfabetização. Então, quem achou muito difícil agora, não se preocupe, a gente vai fazer mais. E quem achou muito fácil, a gente vai trazer mais coisas para vocês praticarem. Tá certo? Exercícios. Então, chegou a hora de fazer alguns exercícios para praticar o que a gente trabalhou na aula de hoje. O primeiro exercício é para vocês responderem a seguinte pergunta. Nessa tabela abaixo, que eu apresentei para vocês no começo, que tem o preço da tarifa de ônibus em 5 cidades do Brasil: São Paulo, Rio de Janeiro, Fortaleza, Salvador e Belo Horizonte. A pergunta é: em qual dessas cidades a tarifa de ônibus é mais cara? E a segunda pergunta é: em qual dessas cidades a tarifa de ônibus é mais barata? Tá bom? Pausem o vídeo para vocês procurarem aí qual é o preço da tarifa de ônibus em cada cidade. Próximo exercício. Esse exercício é para vocês lerem o que está escrito aqui nesse retângulo vermelho, dentro dele. Tentem ler sozinhos. Tem uma palavra aqui que a gente trabalhou na aula de hoje. Depois tem outra palavra aqui que a gente trabalhou nas aulas anteriores, certo? Então vocês podem tentar ler. Leiam para vocês, depois podem tentar ler para quem estiver te acompanhando, né? Um tutor, uma tutora, como a gente sempre recomenda. Pode mandar, inclusive, uma mensagem de áudio, de zap, lendo para ver como é que está a sua leitura. Esse é o exercício número 2. Vamos para o exercício número 3. No exercício número 3, eu vou falar aqui uma frase e vocês devem tentar escrever no caderno, tá bom? A frase é a seguinte: a tarifa do ônibus é cara. A tarifa do ônibus é cara. Mais uma vez, a tarifa
do ônibus é cara. Bom, podem tentar escrever no caderno. Voltem o vídeo nesta frase tantas vezes quanto vocês precisarem. Esse foi o exercício número 3. Agora, exercício número 4. Exercício número 4, para a gente fazer uma continha aqui. Salvador, a passagem é R$ 4,20. A pergunta é, se uma pessoa vai ao médico em Salvador e para isso ela precisa pegar um ônibus para ir e um ônibus para voltar para casa, quanto ela gasta de transporte? Podem fazer a conta. Exercício número 5. Em São Paulo, uma família, no fim de semana, de 3 pessoas, quer passear no parque, né? Tem vários parques em São Paulo, Parque Ibirapuera, Parque Vila Lobos, né? Se essa família de 3 pessoas for de ônibus e depois ter que voltar de ônibus também, quanto que ela vai gastar com as tarifas de ônibus no total? Ida e volta para 3 pessoas. Lembrando que em São Paulo a tarifa é de R$ 4,40. Vamos para o exercício número 5, desculpa, número 6. Pergunta aqui para vocês do exercício número 6. Vocês podem tentar responder no caderno ou contando para o tutor ou tutora ou escrevendo aqui nos comentários do YouTube. Pergunta é: quantas vezes, geralmente, vocês utilizam ônibus por semana? Uma vez ida e volta, 2 vezes, 5 vezes, 10 vezes, certo? Quantas vezes? E a segunda pergunta sobre isso é o seguinte: quanto que você gasta de ônibus por semana com esse transporte, né? Aí você tem que pensar quanto custa a tarifa de ônibus na sua cidade e multiplicar pelo número de vezes que você utiliza o ônibus na semana, certo? Por exemplo, em Guarujá, como a gente viu, se eu usar o ônibus 4 vezes na semana e a passagem custa R$ 5,00, eu vou gastar R$ 20,00 por semana. Bom, por hoje é isso. Espero que vocês estejam bem e até a próxima.